galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, Série A, jogos atrasados. Né? Estamos aí na data FIFA e nessa data FIFA os jogos serão colocados em dia para quando voltar a rodada número 35, todo mundo esteja com 34 jogos. Vai lembrar, tem times com 2 jogos a menos e outros times com 1. Com 2 jogos a menos temos o Fortaleza e o Cruzeiro. Fortaleza enfrenta o Cruzeiro, Cruzeiro enfrenta o Fortaleza, e Cruzeiro enfrenta Vasco e Fortaleza enfrenta o Botafogo. Ou seja, Fortaleza e Cruzeiro se enfrentam e depois os dois vão enfrentar 2 cariocas. Um brigando contra o rebaixamento e o outro brigando pelo título. O Cruzeiro joga confronto direto contra o Vasco da Gama e o Fortaleza joga contra o Botafogo, ou para ajudar ou para não ajudar o Botafogo. E aí quando eu digo ajudar e não ajudar, não estou falando que vai fazer corpo mole. É que se o Fortaleza ganhar, atrapalha o Botafogo. Se o Fortaleza perder, ajuda o Botafogo. Porque, como eu disse, o Botafogo tem um jogo a menos também, que é justamente esse contra o Fortaleza. E o Vasco, um jogo a menos, que é contra o Cruzeiro. Então se enfrentaram Fortaleza e Cruzeiro no Castelão cheio. Fortaleza não vence no Campeonato Brasileiro, não vencia, acho que é 6 jogos. E o Cruzeiro na zona do rebaixamento. Antes de começar a partida, o Fortaleza com 6 pontos de vantagem em relação ao Cruzeiro. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre as probabilidades, né, dos times de cair. E o Fortaleza, faltam 6 jogos para o Fortaleza. Eu falei, em 6 jogos, se o Fortaleza ganhar 1, acabou o risco de rebaixamento. Em 6 jogos, se o Fortaleza ganhar 1, acabou o risco de rebaixamento. E, pelo lado do Cruzeiro, um momento muito complicado, mas era um momento de 2 jogos a menos, aonde nos meus cálculos, o Cruzeiro não cai, fica na beirola, mas não cai. Nos meus cálculos, quem cai é o Bahia. Troca de posição. Hoje, antes de começar o jogo, o Cruzeiro estava dando um rebaixamento. E nos meus cálculos, no final do campeonato, o Cruzeiro vai ter se livrado e o Bahia rebaixado. Foi esses os cálculos que eu fiz para rebaixamento América Mineiro, Coritiba, Goiás e Bahia. Que eu falei. Ou seja, nem Cruzeiro e nem Fortaleza ali. O Cruzeiro, na beirola. Se eu não tiver enganado, os cálculos que eu fiz lá, o Cruzeiro fica ali com 1 ponto, 2 à frente da zona de rebaixamento. Foi mais ou menos os cálculos que eu fiz. Se eu vou acertar ou não, aí é outro esquema. Então se enfrentaram e deu Cruzeiro. O momento do Fortaleza não é bom, muito pelo contrário, o momento do Fortaleza é ruim. O momento do Cruzeiro também não é bom, também é ruim. O Cruzeiro trocou de técnico com Paulo Autuori, porém, nesse jogo atrasado da 30ª rodada, com polêmica, que a gente vai comentar aqui, deu Raposa. Raposa vence fora de casa o Leão do Pici por 1-0, sai da zona de rebaixamento, empurra o Bahia e aumenta a crise no Fortaleza. E a torcida do Fortaleza, ao final do jogo, dá a sua opinião sobre o time do Fortaleza, tecendo comentários, time isso, time aquilo, time aquilo outro, time sem vergonha. Bom, cada um tem a sua opinião, eu quero que o torcedor do Fortaleza respeite a minha. Eu entendo toda a raiva da torcida do Fortaleza, entendo, mas não sou obrigado a aceitar. Entendo, mas não sou obrigado a aceitar. Beleza? E eu vou dar a minha opinião aqui. Se você quiser ver, se você já imagina o que eu vou falar, por eu ter falado
que eu entendo a torcida, mas não sou obrigado a concordar, você já sabe que eu não concordei com o que a torcida falou. Então, se você é daquele que acha que não adianta nem eu falar que a torcida está certa, meu irmão, nem assiste o vídeo. Para por aqui e volta. Beleza? Respeito todas as torcidas, mas não sou obrigado a concordar. Beleza? Então a gente vai falar sobre esse jogo, sobre o que a torcida do Fortaleza falou e sobre o lance, né, do gol do Fortaleza. Teve um lance anulado a favor do Fortaleza, que foi bem anulado, que estava bem impedido, e a gente vai falar sobre o gol do Fortaleza. Beleza? E vamos falar sobre a classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Leão do PC e meu amigo torcedor da Raposa, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Bom, vamos aqui primeiro para a classificação. Bom, após esse jogo, Fortaleza 0, Cruzeiro 1, o Fortaleza ainda tem um jogo a menos, que será na quinta-feira em casa contra o Botafogo, e o Cruzeiro também tem um jogo a menos, que é em casa contra o Vasco. Deve ser na quarta ou na quinta, que seja na quinta-feira também. Então, com a derrota, o Fortaleza está ali com 43 pontos. Nesse momento, o Fortaleza está a 5 pontos do Bahia. Corre risco de rebaixamento? Sim, o Fortaleza corre risco de rebaixamento, porque agora está a 7 jogos, se não estiver enganado, no Campeonato Brasileiro, sem vencer. Está a 7 jogos no Campeonato Brasileiro sem vencer. Dos últimos 15 pontos que o Fortaleza disputou, só ganhou 1 ponto. Então, por esse desempenho, é óbvio que não tem como falar que o Fortaleza não corre risco de rebaixamento. Faltam o Fortaleza 5 jogos. Mas vamos imaginar um cenário ruim. Perde para o Botafogo também. Quando voltar na 35ª rodada, vai voltar com 5 pontos à frente do Bahia. Faltaram 4 jogos. O Fortaleza tendo 5 pontos à frente do Bahia, faltam 3. Cara, não ganhar 3 jogos. Vamos lá. Quais são os jogos do Fortaleza? Ele tem o Botafogo na quinta-feira, dia 23. Depois ele pega o Palmeiras em casa. O Bragantino fora. O Goiás em casa. E o Santos fora. Cara, jogo contra o Botafogo é muito difícil. Não vai ser fácil. Jogo contra o Palmeiras, que está brigando, principalmente se o Fortaleza ganhar do Botafogo. O jogo contra o Palmeiras vai ser decisivo, muito decisivo. Por quê? Porque o Palmeiras está no topo da tabela. É o primeiro colocado. Se o Fortaleza ganha do Botafogo, ou pelo menos empata com o Botafogo, o Palmeiras tem tudo para ser campeão. E não pode perder para o Fortaleza. Aí depois pega o Bragantino, que está brigando pelo título. Ou seja, o Fortaleza tem 3 jogos na sequência com times brigando pelo título. Depois joga em casa contra o Goiás. E pega o Santos na última rodada. Ou seja, desses times aí, os 2 times mais fracos é o Goiás e Santos. E um desses mais fracos, que é o Goiás, o Fortaleza joga em casa. Cara, vou continuar com a minha opinião. Cara, não consigo acreditar que faltando 5 jogos, o Fortaleza não vai ganhar 1. Não vai ganhar 1 para chegar aos 46 pontos. Fortaleza corre risco de rebaixamento? Corre, porque não vem ganhando. Mas tem 5 pontos de vantagem nesse momento para o Bahia. 5 pontos de vantagem. Faltando 12 pontos. Então, minha opinião, acho muito difícil o Fortaleza cair. Essa é a minha opinião. Acho muito difícil o Fortaleza cair. Porém, irmão, em 5 jogos tem que ganhar pelo menos 1. Porque aí o risco pode ficar muito grande. Você imagina
Cruzeiro ganha do Vasco. Vai a 43. Fica com o mesmo número de pontos do Fortaleza, só não passa o Fortaleza porque o Cruzeiro tem 10 vitórias e o Fortaleza tem 12. Aí vai terminar, vai ficar ali embaixo todo mundo com 34 jogos. Na próxima rodada, que o Fortaleza vai jogar contra o Palmeiras, né? Imagina que perde o Botafogo, o Internacional pode passar, o Santos pode passar, o Vasco da Gama pode igualar os 43 pontos, o Cruzeiro pode passar, se ganhar do Vasco da Gama, pode passar e a 46. O Bahia, se ganhar, chega a 42. Então começa a complicar. Se o Fortaleza não ganhar do Botafogo e perde para o Palmeiras também, Internacional ganha, Santos ganha, Vasco ganha seu jogo, Cruzeiro ganha seu jogo e Bahia ganha seu jogo, eu não sei se tem confronto entre eles, tá? Pô, bicho, o Fortaleza vai ficar a 1 ponto da zona de rebaixamento. A 1 ponto da zona de rebaixamento. Aí realmente é muito complicado. Olhando aqui, rapidamente, deixa eu pegar aqui, jogos, né? Jogos aqui, temos Corinthians e Bahia, confronto direto. O Vasco da Gama, na próxima rodada, tem um jogo difícil contra o Atlético Paranaense. O Santos tem um jogo difícil pela 35ª rodada, fora de casa, contra o Botafogo. O Internacional joga em casa com o Bragantino. O Goiás enfrenta o Cruzeiro, ou seja, então tem os confrontos ali que podem ajudar o Fortaleza. Mas, cara, não acredito na queda do Fortaleza. Porém, pode ficar dramática a situação do Fortaleza se o Fortaleza perder as 2 próximas rodadas. Pode ficar muito próximo, muito próximo. Deixa eu ver aqui o Bahia. O Bahia joga contra o Corinthians. Então o Fortaleza tem que torcer para que na sexta-feira o Corinthians ganhe. O Corinthians ganhou do Bahia, o Fortaleza sabe que na 35ª rodada vai continuar 5 pontos do Bahia. 5 pontos do Bahia. O Goiás pega o Cruzeiro. Torcer ali lá para a derrota de um ou de outro. Para continuar a vantagem. Vou repetir. Pelos jogos, pela combinação de jogos, não acho que o Fortaleza cai. Mas pode ficar dramática a situação do Fortaleza. Se em 5 jogos não ganhar nenhum, aí cai. Mas se em 5 jogos ganhar um, na minha opinião, resolve o problema. Mas a situação do Fortaleza é, sim, pelo período longo, sem ganhar, é dramática. E o Cruzeiro? Bom, vamos aqui para o Cruzeiro. O Cruzeiro com essa vitória sai da zona de rebaixamento e o Bahia. E fica a 2 pontos do Bahia. E o Cruzeiro tem um jogo em casa contra o Vasco. O jogo contra o Fortaleza era super importante. Mas esse jogo contra o Vasco, na minha opinião, é mais importante ainda. Primeiro que ele passa o Vasco, abre 3 pontos para o Vasco e vai abrir 5 pontos para o Bahia. Vai ficar na mesma situação que o Fortaleza. Vai colocar pressão em cima de Vasco, em cima de Santos. Quando começar a 35ª rodada, o Cruzeiro pode estar na 14ª colocação, na frente de Santos e Vasco. E, logicamente, do Bahia. Então, essa vitória do Cruzeiro, primeiro, foi importantíssima, que tira ele da zona de abaixamento. Aí vai para o jogo contra o Vasco com uma margem de negociação. Eu estou falando o seguinte, dependendo do que aconteça no jogo, o empate pode não ser ruim para o Cruzeiro. Lógico, tem que ganhar. Mas se empatar, abre 3 pontos em relação ao Bahia. Abre 3 pontos. E na próxima rodada, por mais que o Bahia vença e o Cruzeiro, na 35ª rodada, por mais que o Cruzeiro perca e o Bahia vença, o Bahia vai continuar na zona de abaixamento. Quer dizer, vai continuar desde que o Vasco ganhe, né? Tá? Mas o Cruzeiro não entra. Na 35ª rodada, se o Cruzeiro
empatar com o Vasco esse jogo atrasado, na 35ª rodada, por mais que o Cruzeiro perca o seu jogo, não entra na zona de rebaixamento. Aí vai ficar faltando 3 rodadas. Beleza? Então, cara, a vitória do Cruzeiro foi muito importante. E vai com uma moral pro jogo contra o Vasco. Que nesse confronto direto, o Vasco está na frente. Mas vai colocar uma pressão no Vasco. E o empate pro Cruzeiro, contra o Vasco numa próxima rodada, dependendo do que acontecer, não fica tão ruim assim. Porque vai a 41 pontos e o Bahia, na 35ª rodada, vai chegar a 41 pontos também, porém, não passa o Cruzeiro. O Bahia vai continuar na zona de rebaixamento. Então, cara, e o jogo do Cruzeiro na próxima rodada é fora de casa contra o Goiás. Outro confronto direto. Então, talvez o Cruzeiro ganhar do Vasco possa fazer negociar com o Goiás um empate. Então, cara, a situação do Cruzeiro deu uma aliviada, porque o Cruzeiro, você pega o Cruzeiro aqui, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e ganhou 2. Tá melhor que o Fortaleza, que não ganhou de ninguém. Então a vitória para o Cruzeiro foi extremamente benéfica para tudo. Para a classificação, para a pontuação e para a moral para o próximo jogo. A moral do Fortaleza para o próximo jogo está em baixa. E vai pegar o Botafogo, que está brigando pelo título. O Botafogo também não vem bem. O Botafogo, dos últimos 5 jogos, não ganhou nenhum. Tá igual o Fortaleza. Mas, cara, é preocupante. Bom, então, o Fortaleza tem o próximo jogo contra o Botafogo em casa e o Cruzeiro joga em casa contra o Vasco. Então tá aí a classificação explicativa. E o jogo, cara? Vamos lá. Primeiro, rapidamente, sobre o pênalti. O pênalti a favor do Fortaleza estava impedido. E o pênalti a favor, impedimento a favor do Fortaleza, o jogador estava impedido mesmo. Agora o impedimento que não foi dado a favor do Cruzeiro, que gerou o gol do Cruzeiro. Cara, um lance muito complicado. Foi explicado aí pela televisão que o VAR faz a linha em cima da grande área ali, em relação ao final do campo, faz um cálculo, traça uma outra linha. Tudo isso eu acho perfeito. Realmente, se a câmera estando na linha da grande área, aonde foi o lance, a câmera ficou um pouco de lado. Isso aí, acho que não tem discussão. E até a explicação você percebe que o lado de cima da tela está mais alongado, que a impressão que dá é isso. Então tem que realmente ajustar. Beleza. Isso aí eu concordo. Mas qual foi o meu posicionamento olhando diversas vezes? E aqui eu não estou defendendo o Cruzeiro e nem Fortaleza. Porque na minha opinião, o que eu vou falar aqui, na minha opinião, o Fortaleza tem todo o direito de reclamar. E na minha opinião, se o gol fosse anulado, o cruzeirense teria todo o direito de reclamar. Ou seja, a marcação desse lance ia dar polêmica para qualquer dos lados. E onde é que ficou definido isso? No tal do frame. Para cá ou para lá. Eu vou dar a minha opinião. Tá? A minha opinião. Depois de olhar diversas vezes, eles marcando a linha no pé do jogador do Fortaleza. E depois marcando a linha no ombro do jogador do Cruzeiro. A minha impressão, não quero dizer que esteja assim, é a minha impressão. A impressão que eu tive é que a marcação no ombro estava errada. Essa foi a minha impressão. A minha impressão foi essa, que a marcação no ombro foi errada. Bom, isso eu estou querendo dizer que roubaram? Não estou dizendo que roubaram. Eu estou dizendo que, para mim, a marcação no ombro foi errada. A marcação tinha que ser um pouquinho depois, minha opinião.
Tá? Porque se a bola bate aqui, ó, aqui assim, não é mão. Então você não tem que marcar aqui. A linha não tem que estar aqui. A linha tem que estar aqui. Minha opinião. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que 1 milímetro para lá, 1 milímetro para cá, fazia uma diferença danada. A linha ficou sobreposta. Tanto a azul quanto a vermelha ficou sobreposta. Então, eu não vou falar que o VAR roubou. Não vou falar que o VAR roubou a favor do Cruzeiro. E roubou o Fortaleza. Era uma decisão muito difícil, aonde o Fortaleza tem direito de reclamar, e se o Cruzeiro tivesse o gol anulado, o Cruzeirense teria direito de reclamar também. Tá? Então, não vou aqui criticar o VAR nesse momento. Não vou criticar o VAR. O VAR fez as contas ali, fez a análise, entendeu que foi na mesma linha não é impedimento. Mas, na minha visão, a linha no ombro do jogador do Fortaleza foi marcado errado. É só uma impressão minha. Eu não tenho... como é que eu vou falar? Eu não sou o dono da verdade. É só uma impressão minha. Se pra mim a linha tivesse que ser mais atrás, eu falava, pra mim a linha tinha que ser um pouquinho mais atrás, e aí ficava claro que não teve impedimento. Mas pra mim a linha tinha que ser marcada num outro ponto no ombro, não no ponto onde foi marcado. Essa é a minha opinião. Tá? Então a torcida do Fortaleza está reclamando, os dirigentes estão reclamando, e pra mim estão reclamando com razão. Agora, foi uma decisão realmente muito difícil. Essa é a minha opinião. Por isso eu não estou criticando os cruzeirenses, torcida, nada. Não estou falando que roubaram a favor do Cruzeiro. É simplesmente uma opinião. Beleza? Segundo, torcida do Fortaleza chamar o time do Fortaleza de vagabundo. Vocês devem estar de sacanagem. Só podem estar de sacanagem. Vocês têm todo o direito. Agora você chamar o time do Fortaleza, esse time do Fortaleza, que está dando tantas alegrias, esse treinador está dando tantas alegrias a essa torcida, que é considerado o melhor time nordestino no momento, é o Fortaleza, de grandes conquistas. Por um pênalti não foi campeão da Sul-Americana. Chamarem de vagabundo, beleza. É a torcida, mas eu não sou obrigado a concordar. Não sou obrigado a concordar. Tá? Acho muito injusto, com essa comissão técnica, com esse presidente, com esses jogadores, chamar esse time de vagabundo. Acho uma sacanagem. E outro detalhe, você chamar o time do Fortaleza de vagabundo, porra, tá de sacanagem. O time do Fortaleza não fica com a bunda na trave, igual uma porrada de time aí. O Fortaleza não joga atrás, o Fortaleza joga pra frente, querendo gol o tempo inteiro, competindo o tempo inteiro. Tem jogos que vai ruim, mas a essência do Fortaleza é ir pra cima, querer ganhar, querer jogar. E você chamar um time desse de vagabundo, time covarde, eu tô de sacanagem, né? Só podem estar de sacanagem. Você sabe o que a torcida do Fortaleza tinha que fazer ao final do jogo? Sei que é difícil, mas tinha que mostrar apoio nesse momento complicado de um time que chegou à final do Sul-Americana. Tinha que mostrar apoio agora. Não é fazer o que está fazendo. Essa é a minha opinião. Tem um monte de colegas que tem canal que falam do Fortaleza, não sei nem o que eles falaram. Mas se eles concordam com a torcida, irmão, você que é meu amigo, tem canal do Fortaleza, eu discordo de você por completo. Qualquer um. Por completo. Esse time do Fortaleza está longe de ser vagabundo. Longe de ser vagabundo. Está um momento ruim, igual passou no passado? Tá. Está longe de ser. Esses mesmos vagabundos chegaram à final da Sul-Americana. Ah, chegar à final da Sul-Americana é legal. Aí agora está passando por um momento ruim, é vagabundo. Há 2 semanas atrás não era, agora é vagabundo. Mas é torcida. Aí quando fala que torcida não entende futebol, é por causa disso. Eu estou de sacanagem. Chamar de vagabundo. E o jogo? Bom, o jogo basicamente deu Fortaleza. O Cruzeiro quase não fez nada. O jogo foi basicamente do Fortaleza. O Fortaleza criou as melhores chances. Sabe onde é que está o problema do Fortaleza? Finalização. O centroavante do Fortaleza teve pelo menos umas 2 ou 3 chances. Sabe quem é que tem que ser o centroavante do Fortaleza ano que vem? Vou repetir. Daverson.
contrata o Davidson do Cuiabá e bota aí. É anos-luz melhor do que esse, cara. Mas muito melhor. Mas muito, não é pouco não. É muito. O Davidson é muito melhor do que ele. Talvez o nego não queira, porque ele tem polêmica, ele é careca. Mas bola, ele é muito melhor que o Lucero. Muito, não é pouco não. O Lucero teve bolas e bolas em seus pés para ganhar o jogo. Ou para pelo menos fazer um gol. O Fortaleza foi superior ao Cruzeiro o jogo inteiro. Não tem nem muito o que falar. Fortaleza foi superior ao Cruzeiro o jogo inteiro. E numa das poucas bolas que o Cruzeiro chutou, que só chutou duas, a bola entrou. Então o Fortaleza fez de tudo para ganhar o jogo. Errou na pontaria. Pontaria. O time é vagabundo. O treinador é vagabundo. Porra, ele vai botar quem? Os caras que tem lá. Então, irmão, para terminar, acho injusto chamar o time de Fortaleza de vagabundo. Marcação do impedimento, não impedimento, foi polêmico, mas eu entendo o VAR. Não vou falar que o VAR roubou. E como eu disse, o Fortaleza está reclamando com razão. Se fosse anulado, o Cruzeirense ia estar reclamando com razão, porque foi muito apertada ali a marcação. E o jogo foi Fortaleza em cima do Cruzeiro o tempo inteiro. Todas as melhores chances foram do Fortaleza. Só que o Fortaleza está tenso e está errando na finalização. Pecando. O centroavante do Fortaleza hoje teve pelo menos uma, duas chances. O Caleb teve chance, que jogou até bem. Mas a bola não entrou. E numa das poucas vezes que o Cruzeiro chutou, acabou fazendo gol. Mas o jogo foi do Fortaleza. Não merecia ter perdido. Mas o Cruzeiro ganhou porque colocou a bola para dentro. Então, o Cruzeiro mereceu vencer. Se defendeu bem, jogou atrás, com o Paulo Tuori, não queria perder, ganhar pelo menos um ponto. E acabou no finalzinho ali, fazendo o gol. Foi justo? Justo, porque é justo quem coloca a bola para dentro da rede. O Fortaleza foi incompetente. Agora, pelo jogo em si, o jogo que o Fortaleza fez, o que o Cruzeiro fez, o Fortaleza não merecia perder. Mas também não pode se dizer que foi injusta a vitória. Não, não foi. O Fortaleza foi incompetente e o Cruzeiro incompetente. Se defendeu e numa das poucas vezes que atacou, fez o gol. Agora, o Fortaleza tem que acertar a pontaria. Porque senão, irmão, água com lama vai bater no pescoço. Tá aí minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.